O Fluminense pode fechar. Não é exagero. Não é manchete sensacionalista. É o que um dos investidores da SAF disse com todas as letras. Um milionário ligado à proposta de compra do futebol do Fluminense abriu o jogo. E o que ele disse é pesado demais para ignorar. A frase dele foi essa. Se os investidores colocarem tudo o que está previsto e a SAF não passar, o Fluminense fecha. É sentar e chorar. Você clicou no lugar certo. Porque o que está acontecendo nos bastidores do Fluminense precisa ser dito com clareza. Deixa o like agora. E se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. Segundo reportagem, um dos investidores envolvidos nas negociações da SAF do Fluminense falou abertamente sobre o momento do clube. Ele preferiu não se identificar, mas as palavras foram diretas e sem filtro. O investidor usou um termo que deveria assustar qualquer torcedor tricolor. Ele chamou o Fluminense de pré-falimentar, ou seja, na beira da falência. Espera. Isso é sério. O Fluminense teve receitas recordes nos últimos anos. Ganhou a Libertadores de 2023. Faturou prêmios históricos. E mesmo assim, a dívida aumentou em 150 milhões de reais. Isso não faz sentido à primeira vista. Um clube que arrecada mais do que nunca, endividando mais do que nunca. Até você entender que receita recorde sem gestão séria vira problema maior. A proposta da SAF prevê a venda de 65% do futebol do clube. Seriam 500 milhões de reais em aportes nos 2 primeiros anos. E o total do plano pode chegar a quase 7 bilhões ao longo de 10 anos. Os nomes por trás dessa proposta são pesados. Empresários ligados à Sul América, à Ambev, ao BTG Pactual e ao BNDES. Não são aventureiros. São investidores sérios, com dinheiro real e intenção declarada de crescimento de longo prazo. E mesmo assim, a SAF está travada. Por quê? A resposta está no nome que domina a gestão atual do clube. Mário Bittencourt. O investidor foi direto. Mário age hoje como um imperador. Faz o que quer e como quer. Na SAF, isso acaba. O CEO teria que prestar contas a um conselho e executar o que os investidores definirem. E o diagnóstico foi ainda mais duro. O mesmo investidor disse que Mário está trabalhando contra a SAF, que o grupo percebe isso claramente. Isso é sério. O principal nome da gestão atual estaria, segundo os investidores, bloqueando a única saída financeira real do clube. O adiamento do Fla-Flu foi citado como exemplo concreto de fragilidade institucional. O investidor disse que numa SAF esse tipo de situação não existiria, e que a comunicação depois da decisão foi ainda pior do que a decisão em si. Aqui vem o ponto que mais provoca debate. O investidor disse que Mário poderia ficar numa fase inicial de transição, como acontece em qualquer compra de empresa, mas ele não teria o voto desse investidor para continuar depois disso. A ideia defendida pelo grupo é criar um conselho que escolhe o CEO, define metas e monitora resultados. Se não entregar, troca, sem concentração de poder, sem imperador. Na minha visão, a máscara caiu. Um dos investidores da SAF rompeu o silêncio e as palavras foram duras. O clube está em estágio pré-falimentar. Isso prova que receita recorde sem controle de gastos não resolve nada. O investidor foi claro. Mário Bittencourt age como um imperador. E na SAF, essa era acaba. Ele não tem o consenso para ser CEO. O grupo que quer entrar é formado por gigantes do mercado financeiro brasileiro. Não são pessoas sem capacidade de gestão. A grande questão que fica é esta. Mário está trabalhando contra a própria salvação do clube por medo de perder o poder? O recado dos investidores é cristalino. Se a SAF não passar, o Fluminense não tem futuro. Isso prova que o problema do Fluminense não é técnico. Não é de elenco. É de gestão. E gestão ruim mata clube grande. Já aconteceu no Brasil. E pode acontecer de novo. O Fluminense foi administrado por pessoas do bem, na maioria das vezes. Essa foi outra frase do investidor. Mas ser do bem não basta para gerir um clube desse tamanho. Essa frase resume tudo. Boa intenção sem competência técnica leva um clube à beira do abismo. E o Fluminense está nessa beira agora. O clube tem uma janela aberta. Investidores com dinheiro real, com plano de longo prazo e com vontade declarada de construir algo grande. Eles disseram que não querem comprar para revender. Querem crescimento. Querem estrutura. Querem profissionalização. Mas essa janela não fica aberta para sempre. E enquanto a política interna do clube trava a negociação, a dívida cresce. O próximo passo decisivo está nos bastidores, não em campo. A votação sobre a SAF, quando acontecer, vai definir se o Fluminense entra numa nova era ou caminha para um colapso sem saída. O torcedor tricolor vai ao Maracanã torcendo pelo time. Mas o que decide o futuro do clube está acontecendo em salas fechadas, longe das arquibancadas. E o peso dessa decisão vai ser sentido por todos. Por quem vai ao jogo, por quem assiste em casa, por quem torce desde criança pelo Fluminense. Agora a pergunta é direta. Você é a favor da SAF no Fluminense? A. Sim. É a única saída real para o clube. B. Não. O Fluminense não deve ser vendido. Me conta nos comentários. O Fluminense está em estágio pré-falimentar. A dívida cresceu 150 milhões mesmo com receitas recordes. E os investidores dizem, se a SAF não passar, o clube fecha. Essa é a realidade. Não tem como suavizar. Time grande merece gestão grande. O Fluminense merece mais do que está tendo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. É rápido e faz toda a diferença para o canal crescer. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. E me conta nos comentários o que você achou. A ou B, sua opinião, sua visão. A gente lê tudo por aqui. Até o próximo vídeo.